Pare um instante, respire, aquiete o seu coração. Deus quer falar com você. Está no ar nosso momento de devoção e luz, episódio número 10. Corrie ten nasceu na Holanda em 1892. Ela era filha de um relojoeiro cristão. Sua vida transcorreu com tranquilidade até 1940, quando a Alemanha nazista ocupou a Holanda. Naquele momento, a família de Corrie enfrentou uma escolha que definiria não apenas suas vidas, mas o legado espiritual que deixariam ao mundo. A família construiu um quarto secreto atrás do armário, chamado de O Quarto Escondido, onde escondeu os judeus fugindo da perseguição nazista. Durante 2 anos, arriscaram sua vida diariamente. Em 1944, foram denunciados. Corrie, sua irmã Betsy e sua mãe foram capturadas. O que aconteceu a seguir testaria não apenas a sua fé, mas a própria essência do que significa ser cristão. Foram enviados para um campo de concentração em Ravensbrück, um dos piores campos de trabalho forçado da Alemanha. Corrie presenciou torturas indescritíveis, fome, doença, morte. A sua irmã, Betsy, morreu ali, consumida pela tuberculose e destruição. Sua mãe já havia morrido semanas após a captura. Quando Corrie foi liberada, por um erro administrativo que salvou de ser executada, poderia ter buscado vingança, poderia ter se tornado uma pessoa amarga, reclusa, consumida pelo ódio. Mas fez algo extraordinário. Transformou sua gratidão pela vida em um compromisso de perdão e reconciliação. Durante 33 anos, viajou por mais de 60 países compartilhando a sua história. Pregou em igrejas, universidades, pregou em prisões, escreveu livros que tocaram milhões de pessoas. Mas o momento mais poderoso de seu testemunho aconteceu em 1947, em Munique, quando um homem se aproximou dela após uma das pregações que ela tinha feito numa igreja. Era um dos guardas de Ravensbrück, um dos homens que havia torturado ela. Corrie relata em seu livro, chamado O Perdão, que naquele momento sentiu ódio queimado no peito, mas então orou silenciosamente: Jesus, ajuda-me, não consigo perdoá-lo, coloque seu amor em meu coração. E quando estendeu a mão para aquele homem, experimentou o perdão sobrenatural de Cristo. Sua gratidão pela vida recebida havia se transformado em compromisso com a transformação de vidas através do perdão. Corrie exemplifica uma verdade que ecoa através de toda a Escritura. A gratidão genuína não é um sentimento passageiro, mas um compromisso que transforma não apenas nossas vidas, mas as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Esta é precisamente a lição que encontramos na vida de uma mulher que viveu há quase 2000 anos atrás, antes de Corrie. Uma mulher cujo nome raramente é mencionado, cuja história também tem o mesmo poder transformador. Seu nome era Joana. E sua vida nos ensina que quando Deus nos levanta, não é para voltarmos para a nossa rotina, é para caminharmos em um novo propósito. Assim como Corrie, Joana transformou seu trauma em missão. Joana compreendeu que sua cura não era um fim em si mesma, mas um começo de uma nova jornada de serviço. Joana aparece em 3 passagens do Evangelho de Lucas, mas sua presença é significativamente estratégica. Em Lucas 8:3, apresenta como Joana como a mulher de Cusa. Cusa era um funcionário de alto escalão na corte de Herodes.
o que significava que Joana pertencia à elite social, à elite econômica do seu tempo. Ela tinha acesso, ela tinha recursos e ela tinha influência. Porém, o que torna verdadeiramente Joana notável não é a sua posição social, mas a sua decisão de abandonar a segurança de sua posição para seguir um carpinteiro galileu que era considerado suspeito pelas autoridades. Imagine o seu conflito interno. Seu marido trabalhava para Herodes, o mesmo Herodes que via Jesus como uma ameaça política. Seguir Jesus significava colocar em risco não apenas sua reputação, mas potencialmente a carreira e a segurança financeira da família. Em Lucas 8, 1-3, fala: as mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e tinham sido curadas de doenças. Eram Maria, chamada de Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. E Susana, e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. O texto não especifica qual era a enfermidade de Joana. Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido uma doença crônica, outros especulam uma possível infertilidade, comum entre as mulheres de uma posição social que desejavam ter filhos. Mas o que importa não é um diagnóstico específico, e sim a transformação que a cura produziu na vida de Joana. Na compreensão hebraica e cristã primitiva, a gratidão não era meramente um sentimento efêmero, era uma resposta existencial, uma reorientação completa da vida em direção àquele a quem a transformou. Joana compreendeu isso instintivamente. Sua gratidão não se manifestou em palavras vazias ou gestos superficiais. Ela se manifestou em ação contínua, sacrifício pessoal e dedicação inabalável. Ela usou seus recursos financeiros para sustentar o ministério de Jesus. Ela arriscou a sua posição social. Ela permaneceu ao pé da cruz quando muitos discípulos fugiram. Ela foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Joana havia experimentado a consolação divina através de sua cura. Portanto, sua vida se tornou um instrumento de consolação para outros. Ela não apenas seguia Jesus, ela investia em seu ministério. Ela não apenas recebia cura, ela facilitava a cura de outros através de seu apoio financeiro e emocional. Quando Joana decidiu seguir Jesus, ela não estava simplesmente aderindo a um novo movimento religioso. Ela estava fazendo uma escolha que tinha implicações políticas, implicações sociais, implicações familiares. Seu marido Cusa era um funcionário de Herodes Antipas. Herodes havia aprisionado João Batista e eventualmente o executaria. Herodes via Jesus como uma ameaça política. Seguir Jesus para Joana significava risco político, pois estava associado a alguém que Herodes considerava perigoso. Tinha risco social de abandonar a respeitabilidade que sua posição lhe conferia. Tinha risco financeiro de usar seus recursos pessoais para sustentar o ministério. Tinha risco familiar de potencialmente criar uma tensão em seu casamento. Mas Joana compreendeu algo fundamental. A verdadeira gratidão exige coragem. Não é fácil agradecer quando o agradecimento custa algo. Qualquer um pode ser grato quando a gratidão é conveniente. Mas Joana foi grata quando a gratidão para ela era custosa. Lucas 8 menciona que Joana e outras mulheres serviam com seus bens. Esta é uma declaração revolucionária para o contexto do primeiro século.
Mulheres de posição social elevada normalmente não usavam seus recursos pessoais para apoiar mestres religiosos, mas Joana o fez. Seu apoio financeiro não era um gesto ocasional, era um compromisso contínuo. Enquanto Jesus viajava de cidade em cidade, pregando, curando, Joana estava lá, garantindo que suas necessidades materiais fossem atendidas. Ela estava investindo seu dinheiro, seu tempo, sua reputação no reino de Deus. O teste supremo de fidelidade de Joana veio quando Jesus foi crucificado. Em Lucas 24, nos diz que Joana estava entre as mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. Enquanto os discípulos, homens, estavam escondidos por medo, Joana, mesmo sendo mulher, estava lá, testemunhando a morte de seu mestre e depois testemunhando a sua ressurreição. Isso é extraordinário. Joana permaneceu fiel não apenas enquanto Jesus estava vivo, enquanto Jesus estava operando milagres. Ela permaneceu fiel quando tudo parecia perdido, quando Jesus havia sido executado como criminoso, quando seguir Jesus significava ser associado ao movimento que havia sido aparentemente derrotado. A sua fidelidade até o fim demonstra que sua gratidão não era baseada em benefício próprio, mas em um compromisso profundo com a pessoa de Jesus Cristo. E quais lições práticas a gente pode tirar para nossas vidas hoje? Primeiro, reconhecimento de que sua cura tem um propósito maior que você mesmo. Que Deus opera uma transformação em sua vida, seja física, seja cura emocional, espiritual, financeira. Isso não é para seu benefício pessoal, é para que você se torne um instrumento de bênção para as outras pessoas. Joana compreendeu que sua cura a capacitava a servir. E em você, qual é a transformação que Deus operou em você? Como você pode usá-la para abençoar as outras pessoas, para servir as outras pessoas? 2. A gratidão verdadeira exige sacrifício. Joana não apenas agradeceu verbalmente, ela abriu sua bolsa, seu tempo, sua reputação. A gratidão não custa nada. A gratidão que não custa nada, ela é suspeita. A gratidão verdadeira sempre envolve, de alguma forma, um sacrifício pessoal. 3. Não deixe que o medo das consequências sociais o impeça de seguir a sua convicção. Joana arriscou a sua posição social para seguir Jesus. Ela poderia ter permanecido na segurança da sua posição, na elite, mas ela escolheu a verdadeira segurança, que é Jesus. Quantas vezes deixamos de fazer o que é certo porque tememos as consequências sociais? 4. Seu apoio silencioso é tão importante quanto um ministério visível. Joana nunca pregou um sermão registrado, ela nunca realizou um milagre documentado, mas seu apoio financeiro e emocional foi essencial para o ministério de Jesus. Há uma tendência na nossa cultura de apenas valorizarmos apenas ministérios que são visíveis e são públicos, mas Joana nos ensina que o apoio nos bastidores é igualmente valioso. 5. A fidelidade é testada quando as circunstâncias se tornam difíceis. Qualquer um pode ser fiel quando está indo tudo bem, mas Joana permaneceu fiel quando Jesus foi crucificado. Quando tudo parecia perdido, a sua fidelidade foi testada e aprovada. A verdadeira medida da nossa fé não é como nos comportamos quando tudo está bem, é mais como nos comportamos quando tudo está desabado, quando tudo está em ruínas. 6. Não subestime o impacto de sua presença e apoio. Ela estava presente, ela estava apoiando. Seu nome é mencionado apenas brevemente nos evangelhos, mas a sua presença foi significativa. Quantas vezes deixamos de estar presentes para alguém porque pensamos que a nossa presença não fará nenhuma diferença para aquela pessoa? Joana nos ensina que estar lá importa. A sua presença importa. 7.
Sua resposta a Deus pode marcar gerações. Joana não tinha filhos registrados, mas sua vida marcou gerações. Seu exemplo de fidelidade, sacrifício e gratidão continua inspirando pessoas quase 2000 anos depois. Você pode não ter filhos biológicos, mas sua vida pode deixar um legado espiritual que afeta gerações futuras. 8. Deus honrará a sua fidelidade, mesmo que o mundo não a reconheça. Joana foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Enquanto os discípulos homens estavam escondidos, Joana estava lá, testemunhando o evento mais importante da história. Deus a honrou com uma posição de privilégio. Sua fidelidade foi reconhecida pelo próprio Deus. Isso nos ensina que não precisamos de aprovação do mundo. A aprovação de Deus é o suficiente e é tudo. Qual conclusão tiramos dessa história de Joana? Joana compreendeu uma verdade que muitos de nós ainda estamos aprendendo. A gratidão verdadeira não é um sentimento passageiro, mas um compromisso duradouro que transforma não apenas nossas vidas, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Assim como a história de Corey, Joana transformou a sua cura em serviço. E ambos nos deixam com uma mesma mensagem. Quando Deus nos levanta, não é apenas para voltarmos à nossa rotina, é para caminharmos em um novo propósito. E o mesmo Jesus que curou Joana está com você. Ele conhece a sua luta. E Ele está pronto para transformá-la, assim como transformou a vida de Joana e de Corey. A pergunta que permanece é: como você responderá? Será que sua gratidão gerará compromisso? Será que sua cura se transformará em serviços para outras pessoas, para outras vidas? A vida de Joana nos convida a responder com um sim incondicional. E quando fazemos, descobrimos que a verdadeira vida, a vida de propósito, significado e legado, está apenas começando. Amém?